Paula, boa noite. Paula. Paula, boa noite. Você está caladinha, Paula? Fala comigo, conversa comigo. Boa noite. Escrever para você. Gisele está aí. Boa noite. Gisele, você fala comigo, viu, Gisele? Você não esconde, não, tá? Pelo amor de Deus. Gisele, você fala comigo, Gisele. Fala comigo. Boa noite, Paulo. Boa noite, porque a Paula está calada aí, Gisele calada. Cadê esse pessoal? Ô, gente, eu vou falar com vocês, não pode falar que é prova. Não pode falar que é prova. Oi! Vocês não vêm assistir aula de jeito nenhum. Fala oi. Fala oi. Oi! Você tá bom, mano? Tudo bem, Paulo? Então, tá. Tudo bem. Gisele tá rachando aí, né, de rir, né? Ô, gente, é o seguinte. Então, vou começar aqui. Vocês têm prova hoje, não? Tem não, né? Tem não. Não. Tem não. Eu fiz uma aula para nós aqui, para a gente dar andamento nas coisinhas aí. Eu vou falando aqui. Se precisar interromper, vocês interrompem aí, tá bom? E como é que está aí a situação, gente? Está melhorando a cidade? Eu estou tendo notícia que está bom aí. Como é que tá as coisas lá? Em Simonese tá mais ou menos, Paulo. Simonese, eu ouvi falar que está melhor do que Manhuaçu. Manhuaçu que está igual aqui, está uma guerra, né? O negócio aqui virou foi guerra, Belo Horizonte. Ninguém faz nada aqui. Só o povo morrendo de fome e quebrando, é o que está acontecendo aqui. Mas, enfim, né? Nós temos que esperar. Deixa eu fazer um teste aqui. Não vai dar para me mostrar. Primeiro nós vamos compartilhar essa aqui. Apareceu aí para vocês, bonitinho? Põe um joinha para mim aí que eu já fico satisfeito. Tá aí, né? Apareceu. Então tá, beleza. Se precisar, vocês me falam aí que a gente... Estou gravando aqui, gente. Eu nem estou vendo se esse negócio está gravando. Tá. Do slide atual. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer hoje? Olha só. Então, aula passada. Revisão imposto de renda pessoa física. Imposto de renda pessoa jurídica. Aqui eu coloquei para vocês algumas obrigações acessórias que a pessoa jurídica tem. Depois a gente vai falar sobre isso aqui depois. Eu preciso que vocês façam uns cursozinhos aí que tem na Receita e que esses cursos, eles vão gerar certificado para vocês, coisa que vocês precisam, e eu acho que é muito importante. E a gente falou sobre o bonitinho aqui, ó, juros sobre o capital próprio. Eu vou começar hoje fazendo uma revisão sobre juros sobre o capital próprio. A gente vai falar dentro das empresas sobre lucros, investimentos, ágio e deságio. Como é que funciona isso aqui? Antes da gente ir para frente, eu quero que vocês tenham em mente que, quinto período, a gente tem que começar a pensar agora mais macro. Porque se a gente for pensar micro, o que é pensar macro e pensar micro? Pensar macro é pensar em grandes empresas, principalmente em grandes empresas aí da região. Por quê? Porque quando a gente for falar desses investimentos, for falar de ágio e deságio, a gente vai ter que sair um pouquinho do objeto social da empresa. Aí eu vou mostrar como é que funciona isso dentro
das tributações. No Simples também acontece isso? Acontece. Só que é uma maneira menos eficiente de se mostrar como é feito isso aqui, ó. Agora, no lucro real, no lucro presumido, no lucro arbitrado, isso aqui, ó, é um problema se não contabilizado de forma correta. Vai. Se não contabilizado de forma correta. Por quê? Esse investimento aqui, ó, ele vai entrar fora do objeto social da empresa. E esse investimento, ele pode ter ágio e ele pode ter deságio. A maneira de contabilizar isso aqui, ó, independe disso e independe disso. São processos distintos que a gente vai ter que fazer essa contabilização aqui, tá certo? Vamos lá, então. Olha só. Essa estrutura aqui, dentro de todas as tributações, ela não vai mudar, tá certo? Só que no lucro real e no lucro presumido, essa distribuição aqui de lucros, que a gente está fazendo as continhas lá e estão chamando de juros sobre o capital próprio, é uma forma de remuneração aos sócios. Estou falando mentira, gente? Fala comigo. Fala comigo, gente. Vocês têm que conversar comigo agora, porque eu fico doido aqui. Não. Pois é, eu vou esconder o aqui, quer ver? Daqui a pouco eu vou esconder o aqui, vocês vão ver como é que é. Por quê? Porque aqui tem uma palavrinha que chama dividendo. O que é dividendos? Fala comigo. Qual o significadozinho da palavra dividendos? Fala comigo. Dividir, né? Não, dividir não. O que é dividendos Uai. em contabilidade? Dividendos. Você já Ah, estudaram isso? não. Aí, dividendos. É o que é? Já, ué. E o que é, então? Fala para mim, Gisele, o que é dividendos? Eu falo, peraí. Fala aí para mim, Luiz. Gente, vocês têm que conversar comigo, senão vocês vão me pôr doido aqui. Nossa, Deus, eu preciso saber o que é dividendos. Vocês têm que me contar o que é dividendos. Opa, o dividendos não se Pode falar, fala comigo aí, agora eu fiquei animado. Fala É comigo. uma parcela do lucro dos acionistas. quando a gente pega e termina de apurar o lucro, Termina de apurar o lucro, isso aí. divide e divide cada dividendo lá, o dividendo lá de Divide o lucro entre os acionistas. Isso, acabou os o problema. dividendos. Vou Então, falar que está dividir. cortando. Dividendos é a parte do lucro dividido entre os acionistas de uma empresa, que é SA. Tá certo? Então, a gente está estudando esses juros sobre o capital próprio para a gente ver a origem desses dividendos. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a situação está boa. Estou achando ótimo. Aí, isso aqui, gente, eu vou colocar toda a aula que vocês tiverem, só para vocês lembrarem que a hora que vocês tiverem dúvidas, vocês voltem aqui, conferem esse negocinho direitinho aqui para mim, na estrutura de um balanço patrimonial. O que vai interessar para nós aqui agora é aqui, ó. É o patrimônio líquido, que eu trouxe um outro exemplo para vocês verem como é que funciona isso, tá? Vamos lá. Aí, eu falei que a gente vai falar de investimentos. Não falei para vocês? Vai falando aí comigo. Cadê o Jetson? O Jetson está aí. Vai falando aí para mim. A gente não tem aqui, ó, receita bruta de vendas e receita de serviços? Isso aqui, ó,
é uma receita que está dentro do objeto social da empresa. Vocês concordam comigo? Fala. Fala comigo, gente. Vocês têm que conversar comigo. Isso aqui, ó, é dentro, cadê mesmo? Dentro do objeto social da empresa. Tá certo? Essa aqui, ó, receita financeira. Essa bonitinha aqui, ó, é aonde que vai entrar naquele segundo tópico lá, ó, aonde que está lá os outros investimentos que essa empresa vai fazer. Tá claro isso, gente? Fala comigo, gente. Tá claro ou não tá claro? Beleza, pai. Tranquilo. Vamos lá, Gisele, me ajuda aí. Vai falando. Sim. Fala. A Ellie também. A Ellie que está falando aí, né? Acho que é a Ellie. Jefferson está casado. Ah, é a Ellie, é você mesmo, já te vi. Nossa, daqui. A Gisele, a Ellen. Isso mesmo. Vocês vão falando comigo. Josié também está aí hoje. Olha só. Então, o que eu fiz de novo? Eu coloquei um outro exemplo aqui de juros sobre o capital próprio. O que eu preciso que vocês saibam, por enquanto, disso aqui? Eu preciso que vocês saibam que isso aqui é uma parte que vai entrar um desconto de uma taxa de juros, chamado de JLP. Até aí, tem dúvida? Não. Então tá. Aí, o que eu escrevi? Essa moça aqui, ó, eu vou falar que é IBET, é Instituto Brasileiro de Estudo Tributário. Há um tempinho atrás, a gente fez uma parceria sobre como explicar isso aqui, ó, de uma forma que encaixe naqueles dois exemplos que a gente... Aqueles dois exemplos. Naquele exemplo que a gente fez lá na aula passada. Tá certo? Então, o que eu escrevi aqui? Isso aqui não foi eu que escrevi, não. O que eu coloquei aqui? Isso aqui está lá nesse lugar aqui, ó, que é um site. Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Então, ele tinha um capital, vamos por partes, direitinho. Ele tinha no patrimônio líquido um capital de 10 milhões. Uma reserva de capital de 100 mil, uma reserva de lucro de 20 mil. Total aqui, 30 milhões e 100. Cálculo do juros sobre o capital próprio a pagar. Partindo do pressuposto que essa TJLP aqui foi informada e que o valor dela é 6%. Então, essa conta é simples. 30 milhões e 100, que é o total aqui, vezes 100%. 1.860. Tá certo? Isso aqui, ó, é direto. Não pode ter dúvida nisso aqui. Beleza. Só que na nossa legislação tem um monte de inciso, tem um monte de leis que incidem sobre esse valor aqui, ó, e prerrogativas legais para fazer o cálculo disso aqui. Paulo, estou sem internet, estou usando 3G. Ah, tá. Não, ok, você tinha me avisado, sem problema. Okay. Tá. Aí, o que aconteceu? Dentro desse mesmo lugar aqui, vocês vão ver que todas essas telas vão ter o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Eu busquei lá. Olha só como é que eles fizeram. Esse limite de dedutibilidade de juros sobre capital próprio é aquele mesmo limite que eu coloquei lá para vocês. Não é para pular assim, não. É aquele limite que eu coloquei para vocês na aula passada. 50% do lucro líquido do período de apuração antes da dedução desses juros. Após a dedução da CCL, valor provisório, pois a base de cálculo da CCL ainda não estará definida, e antes da provisão para IR. Da onde que eu tiro essas informações aqui? Ó? Dessa DR aqui. Ó. Toda vez volta ela aqui. Ó. Porque olha as deduções, tá vendo? Está tudo aqui. Ó. Então, antes tem as deduções. Mas vamos lá, o que interessa.
45.500. Da onde que eu tirei esse 45.500 aqui? Foi daqui? Não foi, não. Isso aqui foi dado de um balanço que estava acontecendo e ele tinha lá 45.500 na conta do lucro líquido dele. Então, eu apliquei a alíquota de 50%, que é o que está falando aqui, tá vendo? Então, deu 22.750.000. Ótimo. 50% do somatório dos lucros acumulados e reserva de lucros, que dá 20 milhões. Olha lá. Aqui. Reserva de lucro, 20 milhões. Eu venho aqui e aplico 50%. Então, 50%, 10 milhões. Confere aí, vocês estão conseguindo enxergar os 10 milhões aí? Fala comigo, gente. Sim. Então, beleza. Então, aqui a gente fez uma coisa que é só aplicar o que está escrito. Beleza. Se eu for pedir isso aqui na prova, lucro líquido não é 50%, eu tenho que dar o valor do lucro líquido lá para vocês. Vocês têm que adivinhar nada lá, não. Tá certo? Agora, aqui já tem que saber que é os 50%, porque é aqui, ó. Tá certo? Na prova, eu vou dar uma tabelinha desse tipinho aqui para vocês, ó. Patrimônio líquido para calcular o juros sobre capital próprio. Tá certo? Com a informação do lucro líquido do exercício anterior. Vamos lá. Os juros sobre o capital próprio a pagar não superou qualquer dos limites de dedução especificados na legislação. Portanto, é integralmente utilizado para reduzir o lucro tributável. Onde é que está essa informação aqui? Lá no slide anterior da aula sobre juros sobre capital próprio. Agora, uma pergunta. Na contabilidade fiscal e tributária 1, vocês tiveram isso aqui na práticazinha? Fala comigo. Não. E na 2? Não que eu me lembro. E na 2? Vocês estão tendo a 2 agora, não estão? É. O que que A vocês dois, estão, né? o que que vocês estão estudando a 2? Fala comigo. Qual matéria que vocês estão estudando lá? Juro sobre Hã? a Também? contabilidade avançada. Não é na contabilidade avançada Não é com 2. você. Não é na contabilidade Tá falando de avançada que? 2. É porque Tá falando de que? tá cortando ele. Ô, Paulo, a gente não está tendo fiscal tributária 2, não. Ah, não, então é isso. Beleza. Então, beleza, ele, porque tá cortando. Então, isso. Então, vocês vão. Vai ter ainda, porque não tem outro jeito, não. Mas vamos lá. Então, isso aqui está lá no outro slide lá, bonitinho. Olha só. Aí, eu peguei uma demonstração, eu não, o Instituto. Pegou uma demonstração do resultado do exercício sintético para fins de cálculo. Então, aqui, ó, eu vou mostrar como é que faz o cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica, e da contribuição social sobre o lucro líquido. Tá certo? Então, vamos dizer lá que o lucro líquido do exercício é os 50 milhões que está aqui. Ó. Olha lá. Olha ele aqui. Não, 45.500. É outro, desculpa. Vamos supor que ele tem um lucro líquido do exercício lá de 50 milhões. Tá ok? Juros sobre o capital próprio. Quanto que é o juros sobre o capital próprio? A taxa de juros, 6%. 50 milhões vezes 6%, a gente vai achar um lucro do exercício após a aplicação do juros sobre o capital próprio de 48.194.000. Tá certo? Menos contribuição social sobre o lucro líquido. A gente vai apurar, é o que eu preciso que vocês saibam sobre a apuração do juros sobre o capital próprio. Vocês vão fazer a apuração não em cima dos 50, mas em cima dos 48.194, que na contribuição social sobre o lucro líquido, 9%. Então, a gente acha 4.337.460. Confere? E depois, o imposto de renda, quantos por cento? Fala comigo, gente, pelo amor de Deus. Essa alíquota aqui é quantos por cento?
como é que eu fiz bonitinho para vocês, gente? Alíquota de 15%. Olha lá que beleza. 48, 194 vezes 15%, 7.229 e 100. Confere. Adicional de 10%, porque superou o limite. 48.194 vezes 10%, mais 4.795.400 de presunção de imposto de renda, dando esse valor aqui, ó, que é a soma desse mais desse aqui. Dúvidas? Fala comigo. Fala comigo, gente. Nada. Tá tranquilo. Agora tá, né? Porque agora eu escrevi direitinho aqui para não ter dúvida mesmo. Não pode. Aí tá. Então, a gente vem lá. Juros sobre o capital próprio. A gente vai diminuir 1.806.000, que é o cálculo dos 6% aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Viu? Opa. Menos o imposto de renda, que é 15%. Então, 1.806.000 vezes 15%, 270.900. Eu quero que vocês percebam que esse juros sobre o capital próprio, ele baseia-se em presunção para dois cálculos, do imposto de renda total e da presunção do imposto de renda. Deu para entender isso? É o que eu preciso que vocês entendam. São duas presunções. Beleza. Terminando isso, a gente tem, antes da dedução do juros do capital próprio, 2.476.000 de imposto de renda, né? De contribuição social, 4.500.000, totalizando 16.976. Após a dedução do juros sobre capital próprio, que é o importante para nós agora. A presunção muda, que a gente fez lá atrás, é 12.024.500, e a contribuição social, 4.337.460. O total, 16.631.960. Então, ele ganhou realmente a diferença dos dois, 614.040. Dúvidas aí até agora? Fala comigo. Fala comigo, gente. Não. Então, vamos. Aí, esse sócio do lucro real aqui, ó, essa instrução normativa fala o seguinte: ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fim de ED. Isso aqui nós vamos estudar ainda. Auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa das referidas contribuições. Parágrafo único, o disposto no caput. Não se aplica aos juros sobre o capital próprio, e isso aqui é importante. Aplicam-se às pessoas jurídicas que têm apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de incidência não cumulativa da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS. Então, quando é cumulativo, tem juros sobre o capital próprio. Quando é não cumulativa, não tem o juros sobre o capital próprio. Isso é o que eu preciso que vocês entendam sobre juros sobre o capital próprio. Dúvidas? Fala para mim se tem. Fala comigo, gente. Conversa. Por enquanto, tranquilo. Por enquanto. Não passa disso, não. Por enquanto. É o cálculo que eu preciso que vocês entendam, que são duas presunções, um antes do juros sobre o capital próprio, outra depois do juros sobre o capital próprio, e lembrando desse balanço patrimonial aqui também, ó, que eu deixei na aula passada, que aqui no patrimônio líquido, quando se trata, ou quando a gente vai fazer a apuração no lucro real, lucro presumido, ou no lucro arbitrado, que é obrigações com a empresa, diretores e acionistas, ou seja, é como que essas pessoas aqui, ó, vão ser remuneradas.
através desse juros sobre o capital próprio e lá no finalzinho sobre a distribuição de dividendos, que eu expliquei para vocês. Aí a gente fecha essa parte de juros sobre o capital próprio. Dúvidas? Fala comigo. Até agora. Nada. Então vamos. Então, essa parte de... Pode perguntar aí se quiser. Essa parte de hoje, então, daqui a pouquinho eu vou colocar lá para vocês terem mais um exemplozinho do que eu preciso que vocês saibam em relação a isso. Tá certo? A gente vem aqui agora e vem para esse bonitinho aqui. Ó. Sem problema. Compartilhar a tela. Maurício chegou aí. Aí a gente vai entrar na matériazinha de hoje. Olha aqui, ó. Estão vendo aí? Fala para mim. Aqui, eu só quero que vocês vão ver isso aqui. Existem diversos tipos de investimentos que as empresas podem fazer, desde instituições financeiras e investimentos em outras empresas. Os investimentos em outras empresas envolvem a aquisição de ações e a tributação específica e a contabilização desse tipo de movimentação que precisam seguir as devidas normas. Confira aqui, eu achei bacana esse exemplo, por isso que eu deixei ele aberto aqui hoje. Confira o infográfico e observe os tipos de investimentos, os métodos de cálculo do ágio e deságio e os critérios de tributação. Isso aqui, ó, vai depender muito disso aqui, dos critérios de tributação para apuração do lucro após os investimentos. Ótimo. Aí ele vem mostrando aqui da seguinte forma. Aquisição de ações, ela pode ser individual ou coletiva. Aplicação de recursos disponíveis, pode ser temporários ou permanentes. Temporários é no ativo circulante, permanentes no ativo não circulante. Aí ele vem falando aqui, ó, ágio e deságio. Então, é a diferença entre o valor patrimonial do investimento e o valor do custo de aquisição. Ou seja, isso aqui, ó, é o valor que a empresa vai pagar acima do valor de mercado ou abaixo do valor de mercado, mas o que a gente tem que prestar atenção nessa contabilização é o valor que está escrito na nota fiscal para a gente fazer o ajuste desse lançamento aqui. Ágio e deságio. Beleza. Depois, tributação, método de custo e método de equivalência patrimonial. Esse método de equivalência patrimonial aqui, ó, a gente vai estudar ele bem a fundo. Não hoje, mas a gente vai ver direitinho o que acontece nesse método de equivalência patrimonial. Beleza. E aqui está lá o investimento. O que eu preciso que vocês entendam? Que no nosso pensamento agora, que é macro, nenhuma empresa só ela está condicionada a ter lucro só com o objeto social que ela tem. Ela procura ter lucro de outras formas, aí eu preciso falar, né? Legais. Por quê? De forma ilegal, para nós agora, nessa altura do campeonato, não interessa mais. A gente precisa ter lucro agora de forma legal dentro das empresas que estão inseridas no mercado. Tá ok, gente? Vamos lá. Eu preparei o materialzinho para vocês lá de novo. Uma teoriazinha, mas não é ruim, não. Aí. Vou voltar com vocês para cá. Olha só. Dentro dessa matéria, a gente vai escutar essa palavrinha. Demonstrações financeiras. São elaboradas a partir de informações extraídas dos livros, registros e documentos da empresa. Isso aqui tudo agora, ó, é feito através do SPED. Quais são os tipos de SPED? Fala comigo. Tipo de SPED. Ou melhor, o que é SPED? SPED fiscal. Isso, não, mas o que é SPED? Vamos lá, o que é SPED?
Ser. É um programa, é um método Eu sei, no mas qual eu quero todos saber a sigla. SPED, servo. A Daeli está ruim, ela falou que a internet dela estava ruim, mas não tem problema não. SPED, Serviço Público de Escrituração Digital. Então, quando fala em livros, registros, documentos da empresa, as obrigações acessórias, que a gente chama de SPED agora, são feitas através disso, do Serviço Público de Escrituração Digital, que é o SPED fiscal, SPED contábil e o SPED folha. Aonde isso? No lucro real e no lucro presumido. Beleza. Aí eu coloquei a informaçãozinha. A principal finalidade da contabilidade é fornecer informações de ordem econômica e financeira sobre o patrimônio da empresa, informações que facilitarão nas tomadas de decisões. Esse parágrafo aqui, ó, está querendo informar e mostrar para nós que os bancos precisam dessas informações financeiras aqui para estar liberando crédito para as empresas. Ou seja, a análise empresarial hoje é feita através das análises financeiras dos demonstrativos contábeis, exceto ainda para o simples, porque para o simples pede para o contador assinar na prática uma folha do faturamento anual. Aí, na prática, o que acontece? O abençoado vai lá e põe qualquer valor, só para conseguir o empréstimo via banco. É certo isso? Não, mas é o que acontece. Vamos lá. Essa lei aqui, ó, a 6.404/76, no artigo 176, diz que, no final de cada exercício social, elabora com base a escrituração das demonstrações contábeis, que agora, para evitar sonegação e evitar qualquer tipo de discordância, é feito através do SPED. Essa 6.404/76 foi agora substituída pela 11.638 e lá na frente pela 11.976. Então, nós vamos trabalhar com 3 leis. O embasamento é dessa. Depois da implantação do IFRS, que nós falamos nas aulas anteriores, é a 11.638. Tá certo? Vamos. Coloquei para vocês o que é investimento. O que significa a palavrinha investimento. Então, vem aqui, ó. Do ponto de vista do investidor, a aplicação de capitais em outras empresas na compra de ações ou cotas, ações SA, cotas limitada. Aí está falando aqui, ó, empresas com sobra de caixas podem investir na compra de ações ou cotas de outras empresas. Isso aqui tem que ser muito bem estudado, não. Muito bem contabilizado, tá certo? Então, a gente vai ver os tipos de investimentos. Este investimento poderá ser de caráter temporário ou imobilizado. Lembra lá que eu mostrei para vocês? Caráter temporário, ativo circulante. Caráter imobilizado, ativo não circulante. Conforme seu grau de liquidez ou realização. Aqui, ó, curto prazo e aqui, ó, longo prazo. Fala comigo. Então, o fator tempo, intenção e transformação em moeda são fundamentais para o registro deste ativo. Vamos lá. No grau do ativo imobilizado, que é um subgrupo do ativo não circulante, na conta investimentos, serão registrados os investimentos do caráter imobilizado. Tá vendo? Eu não estou contando mentira para vocês, que está lá no... Gente do céu, o negócio está tenso. Vamos lá. De caráter imobilizado, avaliadas pelo método de custo ou pela equivalência patrimonial. Isso aqui eu já falei, a gente vai ver.
E investimentos temporários, aqueles com a intenção de realização até o término do exercício social seguinte, tendo seu critério de avaliação por provisão para desvalorização em relação ao mercado. Isso tudo aqui que eu falei, o que vai interessar para nós é a contabilização da ocorrência desses fatos, do investimento temporário ou do investimento de caráter imobilizado. Vamos lá. Exemplos de investimento: participações em outras empresas ou em outra empresa, ótimo. Temporários ou permanentes. Imóveis não destinados à venda e não utilizados pela empresa, etc. E isso aqui vai ficar lá no ativo não imobilizado. Lembrando que a contabilização disso aqui tem que ser feito por documentos legais. No caso de imóveis, escritura. Tá certo? Uma pergunta. Veículo pode ser investimento, gente? Fala comigo. Veículo pode ser investimento para a empresa? Vocês já ouviram falar isso? Que veículo é um investimento? Se for para alugar, Completa, Paulo. Se for para alugar, é investimento? que aí vai ganhar renda, né? Vai gerar renda. Não, Paulo conserta, Paulo está quase. Não pode falar assim, não. Olha só, se for para alugar e se for o objeto social da empresa, aí ele é investimento? Não, aí ele é um imobilizado. Isso que eu preciso. Então, aí agora você consertou, ficou certinho, brilhou. Isso é que eu precisava. Então, esse exemplo que a Paula deu aí é quando o veículo pode ser considerado um investimento. Difícil hoje, mas ainda pode ser. Porque está havendo uma valorização tremenda aí no mercado automobilístico, principalmente veículos usados. Vamos lá. O que eu quero falar isso? Tem gente que está comprando carro em nome em CNPJ e guardando para revenda depois. Isso está sendo uma manobra agora no nosso mercado atual. Tá certo? Vamos à frente. Tipos de investimento. Agora a gente vai fazer a caracterização dos tipos de investimento. Investimentos voluntários. São investimentos em capital de outras empresas como extensão de sua atividade econômica, coligadas ou controladas. Tem dúvida nos termos coligadas e controladas? Fala para mim. Não. Não? Beleza. E investimentos compulsórios, são aqueles que ocorrem através de incentivos fiscais aplicados em áreas específicas. Esse aqui são incentivos fiscais que o governo oferece tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, nós temos os dois tipos aqui. Vamos lá. Qual é o exemplo, Paulo? O exemplo de incentivo fiscal, agora, letras de câmbio é um exemplo de incentivo fiscal, dedução no abatimento da apuração do lucro real e do lucro presumido. Isso tudo aqui ó, é ditado né, pelo governo, na maioria das vezes pelo governo federal, para ele achar uma nova formazinha de ganhar e lucrar um pouquinho mais com esse incentivo fiscal. Por exemplo, vocês ouviram falar que lá no Ceará fechou aquela empresa da Ford? Agora, na pandemia? Uhum. Por quê? Porque cortou o incentivo fiscal, que era o quê? Abatimento do PIS e COFINS da empresa que estava lá. O governo foi lá e tirou o incentivo fiscal, que é chamado de investimento compulsório, a empresa foi sair de lá. E acabou com a renda de um monte de gente que tinha lá o entorno. Virou uma cidade fantasma aquilo lá. É isso que é incentivo fiscal. Tá certo, gente? Vamos lá. Aí, ó, a gente vem em avaliação de investimentos societários, método de custo. Pelo método de custo, as ações ou cotas de capital são adquiridas pelo seu valor histórico, ou seja, quando a investidora pagou para adquiri-las. Eu quero que vocês entendam que o valor histórico é o valor de compra, não é o valor que vai ter ágio ou o valor que vai ter deságio. Tá certo? Vamos. No
No momento do encerramento do exercício, se houver necessidade, a empresa deverá constituir a provisão para possíveis perdas na realização do investimento para atender ao princípio contábil custo como base de valor. Princípios contábeis estudaram todos, não estudaram? Fala comigo. Fala comigo, gente. Se não tiver estudado, pode falar que eu trago tudo aqui para vocês de volta e faço revisão. Não tem importância, não. Eu creio que sim, Paulo. Mas só prática, só teoria ou prática também? Por exemplo, custo como base de valor. Não. Se for, só teórico. Só teoria. Então, eu vou trazer prática de princípios contábeis também. Eu vou trazer. Então, vamos lá. Neste método, a investidora não registrará em sua contabilidade o resultado, lucro ou prejuízo apurado na investida, porque a gente tem coligada e controlada. Isso aqui vai ser lá na controlada. A controladora não vai precisar fazer isso, não. Então, vamos embora. Neste método, a investidora não registrará em sua contabilidade o resultado, lucro ou prejuízo apurado na investida. Para que seja aplicado o método de custo, os investimentos em outras sociedades não poderão ser relevantes, inexistência de influência administrativa, percentual de participação que não atinja 20% do capital social da coligada. Isso aqui, na teoria, é lindo. Na prática também, porque ninguém faz isso aqui, porque isso aqui, na prática, se passar disso aqui, vira e gera sonegação fiscal. Tá certo? Vamos lá. Então, a gente vai fazer o exemplo agora de contabilização. Eu coloquei aqui, na data da aquisição. A empresa Gama S.A. adquiriu em 31/7/19 lote de 1.000 ações da empresa Bons Lucros S.A. por R$1.000. O investimento é de caráter imobilizado. Então, a gente vai debitar ativo imobilizado, investimentos em outras sociedades, o valor de 1.000, e vai acreditar bancos. Confere? A gente tem um direito adquirido e tem um crédito pagando esse direito saindo lá dos bancos. Certo? Vamos lá. Agora, a empresa Alfa obteve lucro em 31/12/X1 e tendo distribuído R$700 de dividendos para os seus acionistas. A empresa Gama S.A. possui 6% das ações. Esse aqui, é agora como que a gente vai fazer a contabilização dessa distribuição de dividendos em cima dos 6%. Olha como é que é simples a conta. Débito no ativo de circulante de dividendos a receber de R$42, só que, em vez de tirar os R$42 do banco, a gente vai colocar lá em outras receitas operacionais. Lembra daquela DRE, daquele outro slide lá que tinha receita financeira e tem receitas operacionais? Isso aqui, é na operacionalização dos investimentos na distribuição de dividendos. Então, a continha está aqui, 700 vezes 6%. Uma coisa aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente fecha o primeiro caso. Isso é bom na prova, viu, gente? Isso aqui, imposto de renda pessoa física, é ótimo. Vamos lá. Observe que os resultados, os resultados com ganho de investimento pelo método de custo não transitou pela conta de investimentos no ativo imobilizado na conta investimentos, que nós falamos lá no início. Vamos lá. Lançamento do recebimento, débito de caixa e crédito de dividendos a receber. Então, a gente trabalhou com duas empresas, fez a distribuição dos 2 dividendos e fez a contabilização pelo método de custo. Fechamos essa parte aqui. Aí, agora, a gente vem no que eu falei para vocês, que é o métodozinho de equivalência patrimonial. Também a gente vai trabalhar com alguns conceitos. Aí eu venho trazendo para vocês, para lembrar o que vocês, eu pressuponho que já sabem. Sociedades coligadas. A investidora tem participação com 10% ou mais do capital social da investida, sem haver controle societário. Então, está aqui
sociedades coligadas. Vamos lá. Sociedade controlada e controladora. A empresa investidora detém, direta ou indiretamente, mais de 50% do capital volante de uma sociedade investida, denominada controlada. A minha pergunta, o que é capital volante? Fala comigo. Ou não tem essa informação? Fala comigo, gente. É o capital inicial? Não. Olha só. Capital volante é o capital que você possui disponível para utilizar. O capital que não está aplicado em nenhum bem, ou seja, é um capital que você tem para investir. Então, Paula, não é o capital inicial, é um capital volátil que você tem em mãos dentro da sua empresa para fazer investimentos temporários ou não temporários da forma correta que a gente está estudando a contabilização aqui. É o que a gente chama de capital volante. Vamos lá, mais um pouquinho. Contabilização. Então, a gente vai contabilizar agora nesse método. A empresa XSA adquiriu em 31/7 de X0 50% das ações da empresa Bom Lucros SA por 1.000 também. O investimento é de caráter imobilizado. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ativo imobilizado, investimentos 1.000, investimento em outras sociedades. Está vendo que muda aqui, ó? Mudou a nomenclatura. Créditos em bancos, valor de 1.000. Então, tiramos do banco e fizemos a mesma operação. A empresa Y obteve um lucro em 31/12 de X1 no valor de 700, totalizando o patrimônio líquido de 2.700. Aqui, gente, eu sempre coloco em 1.000, mas é milhões, para vocês verem como é que funciona. Pela avaliação e pelo método de equivalência patrimonial, a investidora deverá registrar o ganho numa conta de receita operacional, que está lá na DRE, lá embaixo, depois da apuração do lucro falso da contabilidade. Vocês já ouviram falar essa expressão lucro falso da contabilidade? Não. Então, escreve para mim, Gisele, lucro falso da contabilidade. Depois que eu terminar isso aqui, eu vou mostrar para vocês o que é o lucro falso da contabilidade. Vamos fazer essa contabilização aqui. Registro no ganho com equivalência. Ativo imobilizado em investimentos 350, receita operacional 350. 700 vezes 50% dá 350. A gente vem lá. Caso a sociedade investida propuser o pagamento dos dividendos, o registro seria, ou seja, se ela distribuir, como a gente falou lá no inicinho da aula, se a gente distribuir o lucro, ativo circulante, dividendos a receber no valor de 750, ativo imobilizado e investimentos no valor de 350. Ele transita dentro do ativo de duas formas, uma de forma temporária e de outra forma permanente, faz a divisão dos dois, porque 350 a 350 é 700. Vamos lá. Aí a gente vem agora com a palavrinha ágio e deságio. Então, quando os investimentos são realizados pelo método de equivalência patrimonial, isso aqui é muito importante. Pelo método de custo, a gente não vai ter ágio e deságio, porque pelo método de custo é pelo que ele realmente custou e não pelo que realmente ele rendeu ou não rendeu. Tá ok? Então, vamos lá. Que representam o excesso ou deficiência entre o valor pago na aquisição das ações em relação ao valor patrimonial das ações. Resumindo isso aqui, ó, eu estou falando para vocês em valor de mercado. Tá certo? Isso ocorre quando a empresa já existe. Caso a subscrição esteja sendo realizada pela própria investidora, não existirá ágio, porque não está vendendo para ninguém. Está fazendo dentro da própria empresa. Vamos lá. A gente tem dois métodozinhos que eu gosto muito. Um chama mais-valia dos ativos líquidos.
é a diferença entre o valor justo e o valor contábil dos ativos líquidos. Isso eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco como é que funciona isso. E a gente tem o goodwill, que é a diferença entre o valor pago e o valor justo, também chamado de ágio. Então, goodwill é a mesma coisa de ágio, por expectativa de rentabilidade futura. A gente faz isso. Valor contábil é igual ao PL vezes a porcentagem da participação da investidora. Cálculo da mais-valia. Está aqui, ó. Valor justo dos ativos líquidos menos o valor contábil. Vou botar uma tabelinha aqui e nós vamos ver a diferença dos dois aqui agora. E o cálculo do goodwill é a diferença entre o valor pago pelo investimento e o valor justo do ativo líquido. Isso aqui, ó, tudo registrado contabilmente. Tá ok? Vamos lá. Ágio ocorre quando o valor de mercado é superior ao valor contábil da investida, que deverá ser segregada no momento da aquisição, classificado na conta investimento. O custo da aquisição em conta é na conta de ágio, a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil. Então, a gente tem a definição de ágio. Podemos ter diversas fundamentações econômicas para o ágio e o deságio. Então, eu coloquei para vocês diferença dos bens e direitos do ativo em relação ao mercado, lucros futuros, fundo de comércio e outras fundamentações econômicas. A gente vai fazer um exemplozinho aqui agora, ó, de fundo de comércio. Olha como é que funciona. Fundo de comércio. Em 1 de janeiro de X1, a W adquiriu 50% das ações do capital social da empresa pelo valor beta de 180 mil. O patrimônio líquido da empresa Beta S.A., o valor era de 280 mil. Só que o preço de custo, 180 mil. Valor patrimonial, 154 mil. Por quê? É o 280 mil vezes 55%. Quanto que ela deu de ágio? Esse valor menos esse valor, nós temos um ágio de 26 mil. Está vendo aqui? 180 mil vezes 55%. Vamos lá. Aí, em 1 de janeiro de X1, os seguintes valores dos ativos da empresa Beta S.A. em relação ao mercado. Então, a gente tem esses três elementos, estoques, imóveis e terrenos. Valor de mercado, 20 mil, valor do imóvel de 60 mil e valor de terreno de 65 mil. Valor contábil, 15, valor contábil, 50 e o valor contábil aqui, 50. Essa diferença aqui, ó, a gente tem que saber que essa diferença existe, mas a contabilização para efeitos fiscais é por esse valor aqui. Ó. Não é por esse valor aqui. Tá certo? Vamos lá. Cálculo do ágio. Valor pago na aquisição das ações, 180 mil. Valor contábil das ações, 280 mil vezes 55%, que nós temos lá 154 mil. Então, valor pago em excesso, não é ágio? Então, a gente pagou a mais um valor de 26 mil. Diferença entre o valor de mercado e o valor contábil. Isso, na prática, gente, funciona toda hora. Toda hora. Só que o que eu quero que vocês entendam é que isso tem que ser contabilizado na equivalência patrimonial pelo valor de mercado e depois fazer um cálculo para a contabilização do ágio ou deságio, se for o caso. Vamos lá. Estoque, 5 mil vezes 55%, 2.750. Está aqui. Imóveis, 10 mil vezes 55%, 5.500. Está aqui. Terrenos, 15 mil vezes 55%, 850. Está aqui. Parcela atribuída ao fundo de comércio,
9.500. Vamos ver como é que funciona isso. Lançamento contábil na empresa W em 1 de janeiro de X1. Quando virou o ano, a gente vai fazer a contabilização no ano anterior, no valor do custo, ou seja, desse valor contábil aqui, ó. Olha aqui. A gente vai fazer no ano anterior a contabilização por esse valor, e no ano que passar, a gente vai fazer o ajuste, que chama ajuste de avaliação patrimonial de ágio. Então, como é que foi? O investimento na empresa WSA de 154 mil, a gente vai debitar ágio na conta estoques no valor de 2.750, ágio no valor de imóveis de 5.500, ágio no valor de terrenos de 8.250, ágio em fundo de comércio de 9.250. Essa é a contabilização que vai funcionar no ano seguinte após a aquisição dos produtos de investimentos, quando a gente fala de investimento fora do objeto social da empresa. Vamos ver. Aí a gente tem o deságio. É a mesma coisa, só que quando vai haver perda, não tem a valorização. Então, vamos lá. Ocorre quando o valor de mercado é inferior ao valor contábil da investida, que será classificado no grupo de investimentos em contas separadas de deságio. Então, uma chama de ágio e as outras a gente vai chamar, a outra a gente vai chamar aqui de deságio. Então, a gente tem um preço de custo de 100 mil, um valor patrimonial de 165 mil. Então, a gente vê que o valor patrimonial é o valor acima do que ele custou. Então, a gente chama de deságio. Então, 300 mil vezes 55%, que é a taxa de deságio. Deságio de 65 mil. Vamos ver como é que fica isso aqui. Não, só isso. É o valor da diferença do valor de mercado, que é um valor a menor. Tá certo? Aqui nós encerramos com o deságio. Ágio, deságio e investimento. Deixa eu ver aqui. Ele aqui, ó, nesse infográfico, ele nos exercícios, ele mostrou tudo que a gente vem falando aqui, ó, sobre o valor justo e sobre o valor contábil. Então, vocês vão perceber que eu quis colocar isso aqui hoje, eu não sou de fazer isso, eu quis colocar isso aqui hoje para vocês verem que tudo tem que ser contabilizado pelo valor justo ou pelo valor contábil. Assim tem todos os exercícios. Ó. Isso aqui está em todos os exercícios. Todos os exercícios aqui, ó, são exercícios teóricos, está vendo? Todos. E venha mostrando que é o que a gente trabalhou nos conceitos. Interromper. Hoje, gente, como é semana de prova, eu não quis estender a matéria para vocês não terem muita coisa para estudar. Então, é que muita gente me fala, você não faz revisão, eu não faço. Então, vocês vão pegar tudo que a gente estudou até agora, o material que está lá no AVA, principalmente os materiais que eu posto lá em PDF, e vão estudar para a prova e não vão ter dificuldade nenhuma para fazer a nossa avaliação. Dúvidas? Falem comigo até agora. Tudo certinho, gente? Fala comigo, gente. Sim. Então, beleza. Então, vocês fiquem com Deus. Boa noite para vocês todos aí. Qualquer coisa que vocês precisarem é só me chamar. Tá certo? Boa semana aí, boa prova. Qualquer coisa eu estou às ordens aqui. Fiquem Tá com joia. Deus aí. Abração. Igualmente. Tchau.